Olá pessoal, meu nome é Danilo, estou começando agora uma série de vídeos que eu quero fazer relacionando o cinema documentário, a história do cinema documentário e o termo pós-verdade. A ideia é criar uma reflexão bem livre mesmo, para a gente colocar em debate esses dois assuntos, né? E poder colocar em perspectiva aí de que maneira a gente pode tratá-los na atualidade, de que maneira o cinema documentário pode ajudar a gente a entender também esse fenômeno da pós-verdade. Pós-verdade é uma palavra que muita gente utilizando ultimamente, né? É uma palavra que surge aí num contexto de confronto de narrativas da internet, né? O dicionário da Oxford, por exemplo, intitulou pós-verdade a palavra do ano de 2016 e foi o ano justamente em que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e que aconteceu o Brexit, né? Então, foram confrontos políticos que popularizaram essa palavra pós-verdade. O que diz essa definição do dicionário de Oxford sobre a palavra pós-verdade? Diz respeito a um cenário que a gente vive hoje em que as crenças e as emoções e os valores pessoais valem muito mais para a formação da opinião pública do que os próprios fatos objetivos. Então, de cara, a gente vê nessa definição um confronto de narrativas que busca aí dialogar com certas crenças e valores pessoais do público da internet, né? Então a gente vê isso muito aqui no Brasil também, um confronto de narrativas graças à polarização política, por exemplo. Então essas ideias eu acho que tem muito a ver com a história do cinema documentário, por quê? Porque o documentário ele é tido como um gênero que representa uma realidade, ou seja, um gênero do cinema que trabalha com a questão da verdade, né? É como se tudo que estivesse ali no documentário acontecesse dessa forma mesmo na realidade. Então ele trabalharia no regime de verdade bem estabelecido, né? O que não acontece, por exemplo, com a ficção, que existem personagens, né, cenários, todos produzidos, todos criados para o filme. Por que a gente quer fazer essa relação então, né? A gente vai ver que o cinema, a criação do aparato cinematográfico, da câmera cinematográfica, surge num ambiente de muito otimismo com relação à ciência, no sentido de que a ciência, com o avanço tecnológico, poderia cada vez mais avançar na constituição de verdades, né? No estabelecimento de verdades, na identificação de verdades no mundo. Quando os irmãos Lumière então fizeram os seus primeiros experimentos lá, tem até uma anedota que é contada sobre isso, é que os irmãos Lumière achavam que a criação da câmera seria uma invenção sem futuro comercial. Eles estavam muito ligados à ideia de comercializar as suas invenções, e eles acreditaram que a câmera cinematográfica não ia servir muito para outras coisas a não ser para a ciência mesmo, ou seja, né, na ideia de uma captura imparcial da realidade a serviço da ciência. Só que a história do cinema, né, os irmãos Lumière rapidamente já se depararam também com algum repertório narrativo, né, de potência narrativa dessa captura da realidade. Então eles perceberam que através da câmera, né, por mais que a câmera capture as imagens de maneira imparcial, né, as imagens em movimento de maneira muito fidedigna, com a expressão gráfica, né, que a gente percebe com nossos próprios olhos, isso não impede que a gente utilize essas imagens para construir algumas narrativas do interesse dos próprios produtores, né? Isso aí dialoga, é o diálogo que eu quero criar nesses vídeos, dialoga com a ideia de pós-verdade, no sentido de que a pós-verdade diz respeito também a um confronto de narrativas criadas em cima de alguns fatos objetivos. Ou seja,
esses fatos objetivos vão depender muito dos recortes, né, e das ênfases que a gente estabelece para esses dados objetivos. Então, assim como o documentarista, né, ele coleta os fatos objetivos, né, as imagens em movimento, que são realmente imagens objetivas do mundo, no sentido de imitar plasticamente, perfeitamente o mundo, ao mesmo tempo eles coletam essas imagens e fazem diversos recortes, diversas montagens que propiciam aí uma certa manipulação dessas realidades também. Então, o cotidiano da pós-verdade, a gente identifica muito essa questão no ambiente de rede, no ambiente da internet, em que aí as narrativas são muito disseminadas e são muito abrangentes, são muito múltiplas, né, essas narrativas. Ao mesmo tempo, temos uma série de públicos para essas narrativas, né? Então as narrativas são cada vez mais segmentadas para os públicos que elas querem atingir. Da mesma maneira que os documentaristas também tentavam interagir com a recepção dos filmes deles para gerar o efeito de realidade que eles queriam dar para o filme, né? Então, o cinema documentário e a pós-verdade tem uma relação com o desenvolvimento tecnológico, né? A pós-verdade tem uma relação aí com as redes, né, com a tecnologia da internet, e o cinema documentário e o cinema de maneira geral também tem relação com a invenção do aparato cinematográfico, né, com o aparato de captura de imagem em movimento. O que é interessante notar é que o desenvolvimento tecnológico que surge numa ênfase iluminista como uma ideia de se estabelecer verdades irrefutáveis, nos dois casos, tanto do documentário quanto da internet, eles exploraram também o tanto que existem narrativas diferentes sobre os fatos objetivos. Então é como se a ciência avançasse muito na compreensão dos fatos objetivos de acordo com e com a ajuda também desses aparatos tecnológicos, mas esses aparatos tecnológicos não nos livram de certos conflitos sociais. Essa disseminação de informação e essa multiplicidade de pontos de vista na internet, na verdade, produziram um ambiente de confronto de narrativas muito grande, que é uma coisa que não estava muito no horizonte do surgimento da internet como tal. A mesma coisa no cinema. Isso serviu para a gente saber que os fatos objetivos representados de maneira fidedigna pela câmera, eles não evitam esse confronto narrativo que existe com as produções cinematográficas. Na verdade, os fatos objetivos sempre dependem de como eles são representados. Isso tanto no meio do cinematográfico, tanto também no meio da internet. Então, pessoal, essa seria a introdução dos nossos vídeos, e no próximo vídeo eu já vou falar um pouco mais sobre os documentários mesmo que eu quero falar. Então eu queria deixar indicado já 3 documentários, na verdade 4 documentários que eu gostaria um pouco de comentar nos próximos vídeos, para a gente ir debatendo. O primeiro seria o Nanook of the North, do Robert Flyers, que é o considerado precursor do documentário, né, desse gênero. Então, se vocês puderem dar uma olhada, é Nanook of the North ou Nanook ou Esquimó, que ficou em português o título. Na internet vocês conseguem achar. E a gente vai levar, para entender esse confronto de narrativas, a gente vai pegar 2 exemplos extremos de documentários, para a gente entender como é feito esse confronto de narrativas também na história dos documentários. A gente vai pegar um documentário da Leni Riefenstahl, uma cineasta alemã, que ela retratou um evento do Terceiro Reich, do Hitler, era um cineasta ligado ao Hitler. Então, se vocês puderem dar uma olhada na internet também, é o Triunfo da Vontade, é um filme de 1935. Para fazer um contraponto, a gente pode pegar também, eu vou falar um pouco sobre o filme do Dziga Vertov, 3 canções a Lenin, que ele faz aí em homenagem a Lenin. Então, para pegar esses 2 lados aí do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, que seria o nazismo, né, durante a guerra,
e o socialismo e o comunismo também, né? A gente vai pegar esses dois documentários para poder debater entre eles também. E por último, é uma narrativa norte-americana sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um documentário que está numa série documental, na verdade, que está na Netflix, que é o Five Came Back. Então, se vocês puderem dar uma olhada nesses 4 filmes, fico por aqui então nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato aí nos comentários. Qualquer crítica também para a gente melhorar. A gente se vê no próximo vídeo então. Valeu!